Eu via muitas fórmulas assim, olha, tu coloca um blazer, prende o cabelo pra trás, põe um brincão dourado, passa um batom vermelho, que é essa autoridade que você vai passar. Aí você vai lá, vende nas redes sociais, toda maquiada, toda produzida. Nossa, isso é uma empreendedora de sucesso. Existe um glamour, né? Quando você fala, é repórter, nossa, aparece na TV. E aí, quando você vai pra rua, você vê que as coisas são bem diferentes. Você passa muito perrengue, né? Você dentro da redação, por mais corrido, você tá com ar-condicionado, né? Você tem ali opções para você comer a hora que você quer comer, o banheiro à sua disposição e na rua não. Só que o insight do empreendedorismo, ele vem na sua mente quando você precisa olhar fora da caixa, não adianta, né? Todo mundo já oferece o mesmo serviço, né? Fazer sobrancelhas, a famosa limpadinha, que o cliente, é só uma limpadinha que eu quero morrer, que não é só uma limpadinha, mas as pessoas não conhecem. Exatamente quando eu me validei lá atrás no estágio, que eu estava com grandes nomes e eu sabia que eu podia ir a mais, além. Só que isso também me fez muito mal, porque eu comecei a dar conta demais. E o meu corpo, ele não aguentou. Eu comecei a dar sinais, esses sinais foram piorando, eu não queria aceitar, até que um dia eu tive um apagão. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Vencer. Meu nome é Cláudio Gonçalves e já te convido a se inscrever no nosso canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Dê o seu like, deixe o seu comentário, que eu tenho certeza que esse episódio você vai gostar porque está sensacional. Antes, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores, o Espaço da Audição, uma empresa de aparelhos auditivos. Se você desconfia que está com dificuldade de escutar, marque já uma avaliação com um dos nossos fonoaudiólogos. São mais de 300 pontos de atendimento em todo o Brasil, um sempre pertinho de você, que vai fazer uma avaliação auditiva e vai indicar o melhor aparelho auditivo para você. O Espaço da Audição é uma empresa muito competitiva no mercado e tem os melhores preços com as melhores condições. E se você entrar em contato agora conosco, www.espaçodaaudição.com.br, lá tem o número do WhatsApp. Se falar que está assistindo o nosso podcast, tem desconto especial para você também, tá bom? Então aproveita. E agradecer também a agência Brunticiative, uma agência de comunicação que vai impulsionar os seus negócios. Se você é um pequeno empresário, marketing é tudo para alavancar os seus negócios. Então, conheça o trabalho da Vanessa, da Lu e de toda a equipe, que eu tenho certeza que você vai se apaixonar e eles vão te ajudar a impulsionar demais o seu negócio, atraindo novos clientes, explorando o marketing digital, que é sensacional. Então, não fique de fora dessa era e fale com a Vanessa. E hoje eu tenho uma convidada super especial, a Vânia Rodrigues, né? Ela é empreendedora hoje no ramo estético, mas dá olhar real, né? Isso. E tem uma história muito legal e a gente gosta de trazer essas histórias porque a gente às vezes acha que a vida direciona a gente para um lado, mas nunca é tarde para a gente mudar de direção e ser feliz. E dá para ver só pelo brilho do olhar dela que ela tá feliz com o que ela faz, né? Então seja muito bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, podendo contar a minha história e espero que seja transformador para quem acompanhar essa trajetória e para nós mesmos, né? Que a gente se transforma a todo momento com as nossas trocas, não é verdade? Exatamente. A gente já tem uma coisa legal, nós dois somos piscianos Olha que maravilha. e nascidos no mesmo dia, Você nasceu no dia 13 de março? 13 de Olha, que março. conexão. Você já entendeu nos bastidores os meus olhinhos cheios de lágrima, então, né? A gente tem um negócio mais sensível. Não sei se você é assim, mas eu sou bem sensível Bom, com as como eu tenho coisas. ascendente em leão, então eu tenho um pouquinho, um pouquinho da sensibilidade, mas um pouquinho da característica de E o leão meu é em também. gêmeos, então Gêmeos. você já viu que o negócio ali para comunicação também é muito bom, né? Exato, exato. Bom, então vamos lá. Queria entender um pouco a sua história. Afinal de contas, você atuou muitos anos na área do jornalismo, né? Talvez Sim. algumas pessoas até reconheçam o seu rosto, porque Ah, você já foi repórter na Rede TV, em outras emissoras. sim. Teve uma jornada bem bacana e com um estilo até um pouco diferenciado, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre Ai, isso. meu Deus. Então eu queria entender assim, eu gosto de trazer sempre a história da infância,
né? Porque eu gosto de contar que com 7 anos de idade eu sabia exatamente o que eu queria ser e como iria ser a minha trajetória. Que E muitas pessoas que eu demais. entrevisto têm essa similaridade, né? Tem uma conexão do que faz hoje com a infância. Você sonhava em ser jornalista ou já atuar no ramo de estética? Como que era isso? Você sabe, engraçado, hoje a gente sempre pensa um pouquinho antes de vir, né? Deixa eu organizar os meus pensamentos, como que eu vou começar esse bate-papo. E aí eu organizando os pensamentos, eu falei assim, cara, você acha, sabe que eu tô com 35 anos, né? Aos 30 anos, quando, não sei se acontece com a grande maioria, mas comigo foi meio que uma virada de chave na minha vida em todos os sentidos. E daqui a pouco a gente vai entender um pouco melhor o porquê disso. Mas eu olhando para toda a trajetória, eu falei, cara, tava ali o tempo inteiro, mas nunca foi tão nítido assim. Por exemplo, o YouTube nasceu mesmo em 2007. Eu tava com 17 anos, então eu tava ali quando tudo era mato, né? Tive todas as redes sociais, tinha aquela cybershotzinha que você gravava. Eu fazia muito videozinho, humor, sketchzinho, mas não tinha muito senso do que eu tava fazendo. Eu só tava brincando. Pra mim, aquilo ali era uma brincadeira. Mas já tinha afinidade com a Já câmera. tinha uma afinidade, já gostava de aparecer na escola quando tinha apresentação. Aí quem que vai apresentar? Eu sempre era criancinha exibidinha. Pode me chamar que eu falo, sabe? Então, assim, hoje quando você olha o histórico, você fala, cara, os sinais eles estavam ali o tempo todo, né? Você só vai identificando quando a vida vai te levando para esse caminho. Mas aí no final da escola, quando eu estava terminando a escola, eu falei, vou trabalhar com publicidade. Porque eu sou criativa, porque eu gosto de artes, e Esse aí ano, né? eu entrei para a faculdade de publicidade com 2 meses na faculdade de publicidade, que antigamente as turmas de jornalismo e publicidade faziam juntas 2 anos, e os últimos 2 anos, que já tinham tido as teorias de comunicação, você Aí separava. separava, e aí você ia estudar separadamente cada carreira. Com 2, 3 meses de faculdade, mais ou menos, abriu uma vaga, um processo seletivo para ser bolsista da faculdade, para trabalhar na TV da faculdade. E eu, pô, dificuldade pra caramba em casa, difícil pagar uma faculdade particular, falei, vou. E num processo com 400 alunos, eu passei em segundo lugar e comecei a trabalhar na TV. Então eu brinco que a prática ela veio antes da teoria, porque eu estudava, mas já ali mexendo com edição de vídeo, edição de texto, aprendendo a produzir. Então E é o quando melhor cenário, né? é o A melhor teoria com a prática cenário. junto, né? Exatamente, é o melhor cenário. E aí não parei mais, e as coisas elas foram acontecendo e as oportunidades elas foram surgindo. Aí eu falo que eu não escolhi TV, foi Ela realmente a te TV que me escolheu. escolheu. Então todas as oportunidades no estágio, até então eu me formar, todas eram estágio, surgiam as vagas, os convites, eu fazia o processo seletivo e passava. E assim eu fui crescendo ali dentro da comunicação e foram 15 anos no total. E no estágio validou esse seu desejo. Super, eu me encontrei ali, tanto que acho que nos 6 meses de estágio eu troquei na secretaria da faculdade. Falei, olha, agora eu quero fazer jornalismo, tá? Depois de 2 anos vocês me passam para a turma de jornalismo porque eu não quero publicidade mais. E aí foi assim uma paixão, fui aprendendo, né? Enfim, você vai tomando muito na cabeça ali, porque TV ela exige muito de Sim, você, né? sim. Você tem que não que as outras opções ali dentro do jornalismo não exijam, mas a TV, você chega a um mundo, né? Luz, refletor, câmera e gente te cobrando, São e muitos detalhes são em muitos volta. detalhes, né? Mas aí eu fui aprendendo e os caminhos foram se abrindo. E sempre no caminho da televisão. Nunca pensou em ir para rádio, Amava jornal. rádio, nossa, a minha paixão sempre, na verdade, eu queria muito rádio, mas nunca aconteceu. Não era para Acabou que ser. eu fiquei em TV para dizer que eu nunca fiz rádio. Eu fiz uns freelas numa época, mas muito assim por cima e o que eu fazia na faculdade mesmo. Mas trabalhar mesmo foi só com TV, você acredita? E você, dentro do jornalismo, você já atuou como repórter, como apresentadora também, né? O que mais te cativava? A vida de repórter ali na rua, com as pessoas, ou mais dentro do estúdio ali, apresentando? Primeiramente, eu acho que muitas pessoas que entram para o jornalismo entram com essa mentalidade que é o glamour de aparecer na TV.
existe um glamour, né? Quando você fala, é repórter, nossa, aparece na TV. E aí, quando você vai pra rua, você vê que as coisas são bem diferentes. Você passa muito perrengue, né? Você dentro da redação, por mais corrido, você tá com ar-condicionado, né? Você tem ali opções para você comer a hora que você quer comer, o banheiro à sua disposição, e na rua, não. Eu já passei muito perrengue na rua. Conta um pra gente. Ai, é muito escatológico. Mas perrengue, assim, de você estar, sei lá, 2 horas da manhã fazendo uma matéria sobre ufologia no meio da praia, os caras lá com câmera ligada, laser. E aí você comecei a ter, assim, uma dor na minha barriga e eu olhava para os lados, eu não tinha banheiro, não tinha nada. Começou que o cara tava falando blá 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 pra mim, eu não conseguia entender mais, porque eu comecei a passar mal de verdade. E aí você começa a ter alguns insights que você vê que não é aquele glamour todo, mas sempre me encantou o fato de você ir pra rua, poder conversar com as pessoas, contar a história com a sua visão, Sim. né? E eu falava, é uma profissão que ela é dinâmica, o tempo todo você tá fazendo coisas diferentes, você tá ouvindo a história das pessoas, você tá realizando aquela troca de energia que, querendo ou não, hoje eu também trago essa essência para o meu empreendimento, né? Sim. E já tivemos alguns jornalistas que já participaram aqui do nosso podcast. Eles falam que a importância muitas vezes de você começar nos bastidores ali, né? Na linha editorial, tudo, porque é um grande aprendizado e um preparo para depois você estar ali na frente da tela, né? De frente com a câmera. Uhum. Só que com você foi tudo meio misturado, né? Foi uma loucura, sempre foi. A minha vida inteira, eu falo que o roteirista da minha vida, ele é maluco. Ele tá, assim, o tempo inteiro criando nuances. Se você for meu amigo, eu vou entregar entretenimento pra você o tempo inteiro, porque a vida toda, nenhum caminho é reto. Ele é sempre... E eu acho que isso que vai fazendo com que a gente Acho que isso também é cresça. peripeciano, a gente nunca sabe o dia seguinte, né? Como vai Nossa, ser. nunca. Você planeja e a vida te coloca em situações que eu acho que isso também vai fazendo quem você é e te transformando, junto com a maturidade que vai chegando com o tempo. Então eu agradeço. Acho que todas as coisas aconteceram da forma que tinha que ser. O que foi no bastidor, o que foi no vídeo, as tentativas que eu tentei em lugares que eu recebi muitos nãos e que naquele momento eu me revoltava. Por quê que eu tô recebendo esse não? Por que que eu quero aquilo e ninguém olha pra mim, ninguém me dá essa oportunidade? E hoje eu olho com uma visão de que as coisas tinham que ser assim. Tudo, desde a infância, problemas pessoais, todos os porquês da vida, tinha que ser assim, para a Vânia chegar hoje onde ela está e ter força para focar, porque sem sonho também, né? Se a gente não tiver metas sempre, a gente não tem o porquê de estar aqui. Mas o que construí até hoje foi graças a todas essas curvas sinuosas, sabe, ao longo do caminho, e principalmente da profissão. Se a gente pegar a linha do tempo, a grande emissora, a primeira grande emissora que você trabalhou foi o SBT? Foi o SBT. Nossa, amei trabalhar no SBT, Que foi uma foi época numa muito época que o boa. SBT estava reformulando toda a parte de jornalismo, né? Tava reformulando, o SBT Brasil tava bem, né? Quem apresentava na época era a Raquel Sherazade, o seu Joseval Peixoto, que dividia a bancada com o Carlos Nascimento. Então você imagina pra mim, estagiária, 21, 22 anos, chego na redação, olho pro lado, Carlos Nascimento, pro outro, Joseval Peixoto, aí na minha frente me dando boa noite a Raquel. Falei, nossa, gente, todas as pessoas que eu sempre vi na TV, hoje eu trabalho diretamente com elas e aprendo todos os dias, então eu olhava aquilo como, nossa, uma conquista muito grande, né? Porque quantos alunos não estão aí tentando estágio? Quantas pessoas não estão tentando uma oportunidade? Então, eu tentava me valorizar naquilo, tipo, pô, se estou aqui, é porque algum diferencial eu tenho, então eu vou dar o meu melhor. Eu quero aprender mais, eu quero fazer com que as pessoas me vejam, porque para mim sempre foi, quem não é visto não é lembrado. É um Exato. clichê, mas é um clichê que é verdade. Isso vale para tudo, profissionalmente, como jornalista, dentro da minha empresa. Como que as pessoas vão saber o que eu faço hoje? Como que eu trabalho com sobrancelhas, com beleza? Elas olham para mim, minha sobrancelha está bem feita? Eu já estou sendo vista, é uma forma de eu falar da minha empresa, Sim. né? Onde eu vou, eu falo sobre a minha empresa, o que eu faço, eu dou um jeito de ser vista, mas também ser lembrada. Então, eu sempre usei essa técnica desde muito novinha e tá aí
o que eu te falo, a maturidade, ela é excepcional, porque a vida, ela vai te ensinando a usar os artifícios para te ajudar também, né? Sim. E é até engraçado, né, que em bastidor a gente estava conversando que por muito pouco você não encontra aqui numa transição de episódios a Annalise Nicolau, que estava até programado para gravar no mesmo dia, mas ela teve um problema de saúde. Melhoras, Annalise, mas te espero aqui numa outra data. Isso que é muito legal, né? A gente constrói, acaba construindo muitas amizades. Ela também, ela não começou no jornalismo, ela entrou para o Sim, jornalismo, né? Ela sim. era modelo, tudo. Então, é bacana, né? Ela veio da área de modelo para o jornalismo, você do jornalismo para a área da beleza, né? E em que momento desse processo que você estava no jornalismo que te interessou esse ramo de estética, de beleza? Como é que foi esse insight? Inclusive, eu quero até pedir licença para mandar um beijo para Annalise, um beijo para você, minha querida, linda, maravilhosa, uma mulher incrível, uma voz, um talento, uma beleza, um conjunto de coisas e eu agradeço muito sempre todo o suporte. Eu acho que a gente tem que enaltecer essas mulheres incríveis que com um pouquinho de cada uma faz o que fizeram o que eu sou e ela faz parte disso. E aí, respondendo a sua pergunta, eu fui migrando aos poucos para o jornalismo policial. E o jornalismo policial, ele é muito denso, né? Apesar de eu gostar, eu falo que às vezes eu sou um pouquinho rústica. Agora eu tô acalmando um pouco, mas eu sou um pouquinho rústica. Tinha uma linguagem um pouquinho mais pesada e me agradava essa coisa do factual e tal. Mas chega um ponto que você fica muito cansado do factual, né? Você vê as coisas que chegam pro telespectador, para aquele consumidor final, já é editado, é borrado, aquele blurzinho, né? Que coloca pra pessoa não ver, sei lá, um atropelamento, alguma coisa. Você corta a imagem Sim. antes para não chocar aquela pessoa. Eu, na função de editora de texto, que foi o que eu mais exerci dentro do jornalismo até do que com reportagem, a gente fica responsável junto com o editor de imagem de entregar esse material da maneira mais polida ali para o público final, para que ele entre no ar de uma maneira mais tranquila, apesar de ser um assunto pesado. Então você imagina que muitas pessoas que estão assistindo, às vezes até se cansam, se sentem pesadas. Nossa, só notícia ruim. Imagina a gente que está dentro da redação, às vezes tendo que escolher notícia, assistir a imagem Com várias tudo vezes. bruto ali, né? Exatamente. Então, assim, época de estágio, eu fui muito para a delegacia. Então, você estava ali no meio daquilo que estava acontecendo. Eu comecei a demonstrar, assim, os primeiros sinais de cansaço, que aí a gente vai entrar agora numa outra seara, que aí é o primeiro sinal do cansaço dentro da profissão. Isso particularmente eu, Vânia, tá? Em 2017. E jornalista, por mais glamour, a gente sabe que a remuneração ali é um pouco sofrida, né? A gente não tem assim muito E não é recurso. fácil, não tem hora, você Você não não tem tem hora, nada, às né? vezes para você conseguir uma coisa um pouco mais, precisa trabalhar em dois lugares. Fiz muito isso, trabalhei na Rede TV de manhã, de madrugada no SBT, dormia no carro no estacionamento do SBT, inclusive, para poder conciliar dos dois empregos e aumentar um pouco a remuneração. Então eu fui criando habilidades, porque eu sempre fui uma mulher muito vaidosa. Então eu queria sempre a unha. Pode ver, fiz a unha para vir aqui. Está impecável a minha unha. Fiz a minha unha para vir, escovei os meus cabelos. Então, assim, você só vai me ver desarrumada em dois aspectos, dentro da minha casa ou na aula de natação, porque eu não tenho como ir maquiada. De resto, meu noivo está aqui, ele não me deixa mentir. Eu vou até na padaria arrumada e Como maquiada. que é o nome dele? Murilo, Deve. é verdade. Eu vou maquiada. Então, não tinha dinheiro, mas também feia eu não ia andar. Então eu comecei a perceber que eu tinha habilidades para fazer a unha, para fazer o cabelo, para me maquiar. Eu aprendi a me maquiar. Antes de entrar para a faculdade, trabalhei numa rede grande de cosmético, que eu aprendi a me maquiar. Mas tinha uma coisa em mim que não estava legal, que não estava fechando a conta, que eram as minhas sobrancelhas. E aí agora vai vir o gancho de como que eu cheguei nisso. Falei, bom, só falta eu aprender isso. Achei uma profissional, fui nessa profissional, fiz a sobrancelha da época, em 2017, que era moda. Meu rosto virou outro. Eu falei, caramba, como é que pode uma sobrancelha mudar tanto o rosto de uma pessoa?
E eu falei, tá aí, não vou ter grana para sustentar essa sobrancelha todos os meses. Então eu vou ter que dar um jeito de fazer. Vou aprender. Comecei a pensar, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? Juntou com o meu cansaço de todos os dias, repetitivamente fazer essa coisa de sangue policial, morte, chacina, não queria mais. Falei, vou achar um curso de design de sobrancelha, vou aprender a fazer, eu mesma faço a minha. Resolvido, dinheiro economizado e é isso. Fui pro curso. E era o meu momento de desopilar total, era a hora que minha mente esvaziava, eu esquecia ter que estar olhando Virou notícia o tempo terapia inteiro, também. terapia. Fiz o curso, na metade do curso eu tinha que ter estágio, eu tinha que ter horas de estágio lá para apresentar. E não bastava eu fazer somente as modelos que iam no curso para a É um gente curso treinar. técnico? É um curso técnico, mas curso rápido, assim, de 1, 2 meses, o Tá. primeiro que eu fiz, né? Mas ele era bem elaborado e eles pediam ali algumas horas onde a gente tinha que apresentar fora do curso antes e depois. Então, por exemplo, de design simples, design com rena, a marcação que você tem que fazer para encontrar simetrias. Vou ter que achar alguém em algum lugar. O que eu vou fazer da minha vida? Cheguei na Rede TV, falei com o responsável da época, falei, olha, é o seguinte, estou fazendo um curso, preciso treinar, tem um banquinho aqui lá dentro, tem uma academia onde para os funcionários, onde eles treinam, e tem um vestiário com uma partezinha que é super bonitinha, a pessoa sentar, apoiar para descansar com a almofada. Falei, vocês não me emprestam esse pedacinho, eu prometo que eu faço assim, fora do horário de trabalho, eu venho mais cedo, vocês podem puxar no sistema que eu não bati crachá, se eu conseguir atender alguém, eu vou exigir que a pessoa não esteja no horário de trabalho ou no horário de almoço, pode puxar tudo. Não, vamos fazer um teste, se der certo, tá tudo bem. E eu comecei a fazer as minhas primeiras sobrancelhas no banheiro da academia da Rede TV. E aí, tudo certinho, tanto que depois, gentilmente, eles, acho que um ano depois, gentilmente eles me cederam uma sala de maquiagem lá, porque o acordo deu certo, nos respeitamos. E eu montei uma maletinha na época, luva, máscara, falei, não, fazer tudo bonitinho. Comecei a cobrar um valor simbólico de 10, 15 reais só por conta do material mesmo. E assim, juro pra você, O hein, pessoal topava ser cobaia. topava, eu conversava lá com as amigas. Bom, graças a Deus, sempre fui uma pessoa que chão de fábrica ali, eu era muito bem, até hoje, né, muito bem relacionada. Então a gente estava na luta junto, sempre fiz muitos amigos, tenho grandes amigos na área da comunicação, então eu chegava, tô fazendo curso. Aqui fica no meio da rodovia, é difícil pra gente, às vezes mãe, não tinha tempo. Você faz na hora do almoço? Ia lá e comecei a fazer, claro, Era uma que facilidade. as primeiras. Para as de hoje, eu olho, eu falo, Deus, obrigada. Aliás, obrigada a todos vocês que confiaram em mim um dia. Nunca estraguei a Tem que dar uma sobrancelha sessão de grátis ninguém. agora pra Tem. voltar. Não dá ideia que todas elas vão lá hoje, eu vou falir. Se eu falir minha empresa, eu vou. Olha lá, vamos na Lapa, lá na Olhar Real. Ele que vai fazer o Pix. Brincadeira. Agradecer a todas elas que confiaram, assim, nunca errei, mas a repetição te leva Sim. a quase a perfeição, porque perfeito ninguém é, né? E aí rolou um boom, assim, eu juro pra você, Cláudio, de uns 3, 4 meses depois, eu tinha em média umas 50 pessoas, umas 50 mulheres que eu atendia, graças a esse atendimento dentro do banheiro, porque aí começou, a minha mãe quer, a minha irmã também quer fazer. Aí eu falava, olha, eu posso ir na casa de vocês, mas para eu me locomover em São Paulo, eu preciso que pelo menos tenham 3, 4 pessoas para valer meu Valeu a pena, combustível né? até lá. E aí juntavam, e eu ia na casa das pessoas, montava, e aí isso começou a crescer. Como eu já estava habituada a pagar as minhas contas E a com es- jornalismo, A estrutura que você precisava basicamente era uma cadeira. eu precisava de algum lugar que a pessoa apoiasse a cabeça ali. A minha maletinha, eu colocava tudo que eu precisava, então eu levava álcool, maneiras de fazer aquela Tudo meio esterilização. portátil. Claro que não se compara ao conforto que Sim, eu tenho, a estrutura que eu sim. tenho hoje, mas naquela condição era possível sim entregar um trabalho ali mediano, dado que eu também estava iniciando. E aí todo o dinheiro dessas clientes, eu comecei a fazer outros cursos que eu falei, cara, eu gostei de fazer isso. Eu adorei, eu quero aprender mais, eu quero entender, eu não conseguia, não entrava na minha cabeça no curso, você ia no curso 2017 e eles passavam para você as mesmas medições para todos os rostos.
E isso aí também tem muito a ver com o que eu trabalho hoje por conta desse insight lá atrás. E eu falava, cara, cada rosto é diferente, a medida do seu rosto é diferente da minha. O formato de sobrancelha meu é diferente do seu. E eu ficava muito inconformada, eu achava tudo muito escuro, tudo muito padrão, era a moda da época, mas não me agradava tanto aquilo, mas a gente faz o que tá rolando no mercado na época. E eu comecei a fazer cursos, hoje são 17 cursos que eu tenho no total, 17 especializações, ali em várias vertentes de colorimetria, visagismo, naturalização, reconstrução de fios. E aí eu olho e falo, caramba, A gente que é existe... de fora não tem nem ideia Não da imagina, quantidade de né? coisas. É um mercado gigantesco que hoje tem infinitas possibilidades que se depois, se você quiser e puder, eu te resumo brevemente o que a gente tem ali para você entender um pouco Depois como vamos falar um pouquinho. que o mercado funciona. E aí eu não parei mais. E aí eu comecei a conciliar as duas carreiras até a virada de chave que aconteceu em 2000 e começou a acontecer mesmo de verdade no final de 2022, mas as coisas realmente se bateu o martelo e aconteceu o que existe hoje em 2023. Então, se você olhar, teoricamente é recente e não é, porque a técnica ela foi sendo aprimorada ao longo dos anos, mas o empreendedorismo ele foi acontecendo de uma forma sutil ali até chegar no patamar que ele está O hoje. que é bacana nessa história é a similaridade com a sua época de faculdade. Que você começou a fazer a faculdade, surgiu a oportunidade do estágio. E como você falou, a TV que me escolheu, não fui eu que escolhi. Exatamente. A sobrancelha te escolheu também. Exatamente. Fortuna, minha escolha também, tô pronta. Só falta isso Só agora. falta isso. Olha, você que tá assistindo pode me ajudar. É o que eu falo para você, eu volto de novo naquela nossa filosofia das curvas, né? Eu fui fazer uma coisa para que eu pudesse economizar e hoje é o que paga as minhas contas. Depois assiste o episódio com a Sofia Kraus, que é o poder da lei de atração. Aí Você sabe que eu já assisti metade, né? Eu já assisti metade. Tô encantada, ela é ótima, maravilhosa. Legal. E quando que você descobriu assim que você poderia empreender? Você já tinha esse desejo em algum momento dentro do jornalismo? Porque o jornalismo às vezes te leva muito a também construir uma carreira de comunicação, essas coisas, agências, assessoria de imprensa, tal, que muitos acabam indo também para esse lado. Mas já tinha no seu DNA essa parte do empreendedorismo, da venda, até pela comunicação, tudo, como que era? Sim, tinha. Na minha adolescência, o meu padrasto e minha mãe, eles tiveram serralheria, né? Eles foram proprietários de uma serralheria. E aos 14 anos eu vendia portão. Ah, então. Então, se você me perguntar tudo, ferro galvanizado, basculante, Sabe motor, tudo. programar um motor, então pode me chamar que até hoje eu sei. De casa quem faz a manutenção sou eu quando dá problema. Então eu cresci ali no meio, então eu vendia portão, eu fiz, na adolescência eu fiz aqueles cursos rápidos de administração, secretariado e contabilidade, que é o básico ali, que era para secretária, conseguir emprego ali de recepcionista, tal, em 2004, 2005, isso estava muito em alta, era aqueles cursinhos profissionalizantes, né? E por muitas vezes eles saíam, minha mãe e meu padrasto saíam para entregar portão, e eu, menina, 16, 17 anos, eu ficava lá, a pessoa chegava, eu fazia orçamento, mostrava o catálogo, vendia, eles chegavam, eu tava com folha de cheque na mão, falando, olha, vendi, trouxe dinheiro para casa, uma criança, né? Depois não tive mais contato, porque aí eu fui direto para a área da comunicação e só trabalhei com isso. Mas, de fato, hoje, na estrutura que nós temos hoje, a empresa que a gente está construindo, a Vânia empreendedora 30 a mais só aconteceu na dor. Né? Eu já tinha essa experiência, esse insight, que também são as curvas sinuosas da vida que trouxeram, mas, de fato, foi na dor. Que foi quando eu comecei a apresentar sinais de cansaço, aquele cansaço que começou lá atrás, em 2017, ele foi tomando proporções, eu troquei de emprego, fui para uma outra vaga, em um outro lugar, e esse lugar, as cargas, as cargas de trabalho, carga horária de trabalho, elas eram bem extensas, e as funções também eram muitas que se tinham que fazer. Eu levei um tempo para me adaptar,
primeiro mês, segundo mês, eu chorava em casa. Inclusive, meu noivo foi um guerreiro, que ele aguentou eu em posição fetal, chorando por diversas vezes. Agradeço muito todo o suporte, todo o apoio que ele me deu, ele foi muito paciente. Eu me senti incapaz, eu sentia que eu não conseguia dar conta da demanda. Determinado dia eu sentei e falei, dei conta. E eu fiquei muito feliz, que eu fui embora, eu falei, caramba, eu tô dominando. Agora eu tô grandona. E aí eu comecei a Isso é uma dominar confiança, né? muito. Eu Que cheguei e falei pra ele, eu fiz agronegócio, economia. Hoje eu fiz até a arroba do boi lá, que eu nem sabia como é que era, e eu fiz. Por quê? Porque você fica ali fazendo factual todos os dias. Pra quem não sabe, o jornalismo ele é dividido em editorias. Um trabalha com lifestyle, outro trabalha com beleza, tem gente que só trabalha com moda, tem gente que só trabalha com economia e tem gente que só trabalha com agronegócio. Quando você entra num canal ali que ele dá todas as notícias, você entra como editor nacional geral. Então você fala de tudo um pouco. Você imagina, no começo eu tomei um susto. Falei, sou incapaz. O dia que eu entendi que eu já estava dominando as ferramentas e eu conseguia fazer, eu cresci realmente. Cresci profissionalmente, pessoalmente, não porque alguém falou, mas porque eu consegui eu mesma me validar. Exatamente quando eu me validei lá atrás no estágio, que eu estava com grandes nomes e eu sabia que eu podia ir a mais, além. Só que isso também me fez muito mal, porque eu comecei a dar conta demais. E o meu corpo, ele não aguentou. Eu comecei a dar sinais, esses sinais foram piorando, eu não queria aceitar, até que um dia eu tive um apagão. Um apagão mesmo. Pum. caramba. Desligou o disjuntor, igual quando queima a resistência de chuveiro, cai lá o disjuntor, acabou. Não ligava mais, fui socorrida, eu estava em horário de trabalho. E aí eu cheguei em casa e meu noivo falou pra mim, não, dá mais. Eu não aguento mais te ver assim, sai disso. Falei, não, não posso, a gente tem que pagar conta, é minha profissão, eu sou graduada, eu tenho 2 pós-graduações, eu tô 15 anos nessa área, Mas isso assusta, né? né? É a hora que o universo está falando, para. Exatamente. Aí ele falou comigo, conversou comigo, falou, e a sobrancelha? Você sempre aí tá fazendo, você gosta tanto, uma pessoa... Se você seguisse e tal... Plantou aquela sementinha 1 ano antes na minha cabeça. E a gente foi conversando muito, a ideia foi crescendo, o nome Olhar Real, ele existe desde 2017. Inclusive, esses dias eu achei a primeira logo que eu fiz no Paint do Windows, que era o que dava para fazer ali, exatamente, eu fiz ali, que era a ferramenta que eu tinha. Eu achei vídeos antigos maravilhosos, os antes e depois. Me emocionei muito, toda vez que eu olho eu me emociono, porque já existia, o perfil já existia, a vontade, estava tudo prontinho ali, só esperando que eu lapidasse. E aí eu saí de vez do jornalismo, recebi muitas críticas, muitas pessoas assim, ai, mas uma pessoa formada que nem você vai fazer sobrancelha? Então, é isso que eu ia te perguntar, justamente a repercussão de família, amigos, colegas de trabalho, porque é difícil às vezes as pessoas entender as nossas tomadas de decisão, principalmente quando elas são muito radicais, né? De virar É, realmente total. essa chave, né? A gente entrevistou aqui uma personal organizer que já está bem e ela tinha uma trajetória de marketing incrível, assim, estudando nas melhores faculdades, tinha um emprego muito bom, muito bem estabelecida. Só que ela falava, eu acordava, não era feliz. E aí ela foi lá para o Oriente Médio lá, ficou um tempo lá, falando assim, eu só vou voltar quando eu descobrir o que eu quero ser, né? E aí lá ela descobriu uma profissão que ela nem sabia que existia, que era personal organizer, né? Tem esse episódio, vale a pena assistir também. E o julgamento dentro de casa, o pai é assim, minha filha vai ficar dobrando cueca, né? Aquele negócio. Mas tem Mas muito. depois, mas a importância de você não dar ouvido para o que vem de fora, é você realmente trabalhar com a sua convicção, com a sua coragem, com a sua paixão para fazer a coisa dar certo. Mas depois as pessoas te aplaudem. Aí é fácil, depois que o império tá construído. É, Ah, eu falei, Dalton não falou. Eu não esqueço, não, viu? Eu sou rancorosa, não esqueço. Eu brinco até com as clientes. Tem cliente minha, que inclusive são minhas amigas também, que faziam sobrancelha comigo lá naquele banheiro que eu te falei, que hoje eu falo, o dia que o império tiver montado, tu vai tomar uma champanhe comigo na minha sala.
Porque eu acho que a primeira coisa é a gente nunca esquecer de onde a gente veio e quem a gente é. E aí, quando eu tomei essa decisão, família já sabe como é que eu sou, entendeu? Todo momento eu arrumo alguma coisa, minha vida sempre eu tô arrumando coisas diferentes. Conviver comigo é uma aventura, eu não fico estagnada, eu sou uma pessoa que eu falo que é uma ambição positiva, que eu não destruo a vida de ninguém, mas eu também não fico parada esperando as coisas acontecerem. Eu acho que é muito assim, é Deus que tá ao meu lado, a sorte e o talento. A gente tem que ir atrás e para isso a gente estuda, a gente aprende, a gente quebra a cara, a gente pega aquilo que a gente quebrou a cara e a gente conserta. E eu recomecei muitas vezes dentro da carreira, eu recomecei muitas vezes dentro do jornalismo. E eu amo frases clichês e eu gosto de usar uma que inclusive eu usava muito com a minha terapeuta, que é coragem, ela não é ausência de medo. Muitas pessoas falam sobre isso, mas às vezes as pessoas reproduzem e não olham a essência disso no profundo da alma. Não quer dizer que eu não tenha medo. Eu tenho medo Só o que você tempo vai do inteiro. mesmo jeito, né? Eu tenho transtorno de ansiedade. Eu falo abertamente isso. Eu costumo falar abertamente para que eu possa ajudar outras pessoas com a minha experiência, que às vezes tem vergonha de falar. Eu tenho transtorno de ansiedade. As primeiras frases que você conversou, meu coração tava 150. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer aqui porque eu tava assim, oh meu Deus, tira a ansiedade de mim. Depois eu vou entendendo o cenário que eu tô e a coisa ela vai fluindo. Mas porque eu sou humana, eu tenho medo. Mas eu preciso ter coragem. Mas você já tinha isso desde a época do jornalismo? Desde a época do jornalismo, a gente está 5 anos na Rede TV. Você fala, Como que era gente, entrar ao obrigada. vivo, então, de repente? Nossa, era um sufoco, tontura, vício escuro. Eu lembro que a primeira vez que eu subi o COP, que foi no susto, eu era editora de texto, não tinha ninguém para subir. A única pessoa que tinha para subir tinha problema cardíaco, não podia, que era um repórter. Falaram só para mim, pega um blazer de alguém na redação e vai para ele ponto. Eu só liguei pro Murilo na hora, que o Murilo conhecia meu noivo na Rede TV, trabalhávamos juntos, ele repórter, eu editora, eu só liguei pra ele na hora e falei, estão mandando eu entrar ao vivo no COP, ele quer? Eu falei, liga a televisão. Eu fui, eu voltei, liguei pra ele e falei, o que eu falei? Eu falei alguma besteira? Aí ele falou, não falou besteira, você foi ótima, não sei o quê, com vários perrengues pra entrar ao vivo, o medo dele. O helicóptero subiu, eu falei assim, olha, o cara tem problema de coração, mas quem vai morrer infartada sou eu aqui em cima. E era aquele negócio, ele, ó, vou manche pra um lado, pro Juntou outro. tudo, né? Ao Nossa, vivo, tudo. helicóptero. Quando eu assisti o negócio tinha ido bem, eu falei, gente, é Deus. Quem cuida de mim não dorme, porque assim, eu não notava. Então isso é um problema da minha vida diariamente. É uma montanha russa. Não adianta eu dizer que não. Ai, vamos contar uma história linda aqui. Ai, eu tratei, eu tomei remédio, eu tô ótima. Não, eu tenho nuances. Eu cheguei aqui, é óbvio que o transtorno de ansiedade queria me sabotar. Agora eu tô confortável, você é um querido, conduz super bem, local é tranquilo, eu já tô tranquila em falar a minha história. E assim é a vida, e assim é o faturamento, e assim é o caixa. E assim é a cliente nova que chega. Então, é sempre essa montanha russa. É o que a gente trabalha? A coragem e o medo. Por isso que eu falo, o clichê ele é bom quando a gente entende a Exato. essência dele. Até porque isso não te limitou para ser empreendedor, porque para ser empreendedor nesse país tem que ser maluco, porque a gente nunca sabe o que Pois vai é, aí acontecer. foi o atestado que realmente o que me falta é a camisa de força, porque realmente eu falo que do dia 1 ao dia 10, que é quando começa a falar novo boleto emitido em seu nome, eu fico louca. Inclusive, estamos nessa semana. E aí, passa, eu falo, beleza, tudo pago, deu certo, foi mais embora, recomeçar de novo. E é assim. Só que isso é crescimento, Sim. E aí né? chegou o momento de tirar o projeto do papel e colocá-lo na Chegou o prática. momento de tirar o projeto do papel. A gente nunca faz nada sozinho, né? Eu firmei uma parceria com uma amiga que já tinha um empreendimento voltado para beleza e ela tinha uma parte desse empreendimento que estava desativado. E aí, juntas, nós chegamos numa ideia que aquela parte desativada podia ser salas para colocar outras profissionais na área de beleza, fazendo com que aquele prédio, que estava com uma movimentação ok, aumentasse essa movimentação. E de fato deu muito certo. Eu abri o meu estúdio, né, onde ele era, e ali fiquei por um tempo, mas comecei assim, voltando a falar com antigas clientes, as clientes que eu já atendi em casa, falando, olha, agora eu tenho um lugar fixo, montado,
E criei toda uma estratégia, né? Não foi só montar a parte física, que eu digo, de Uhum. decoração. Teve algum momento que você achou que não ia dar certo? Muitos momentos. Nossa, o primeiro ano, assim, ainda recebi algumas críticas de algumas pessoas. E aí as pessoas pegavam no diploma, né? Eu falo assim, mas gente, eu já estudei, olha o tanto de diploma de sobrancelha que eu tenho nessa parede, olha o tanto de protocolo, de coisas que eu posso entregar. E aí a gente começou a criar estratégias ali, e aí eu comecei a olhar o mercado. Até porque você entrou numa fase de um mercado mais maduro, já com grandes redes, tudo, né? Sim, sim, ó, para você ter noção, eu acho que foi a PIPEC que fez a última pesquisa, acho que 2023, 2024, se eu não estiver errada. O mercado de sobrancelhas movimenta 5 bilhões de reais por ano no Brasil. Você tem noção disso? A beleza em si, ela movimenta muito e ela gera muito emprego. Então, você vê que na época da pandemia, que estava todo mundo recluso, o pessoal mandava mensagem: vem aqui, minha sobrancelha. Não posso, tá todo mundo de quarentena. E imagina, eu ainda tinha que sair para fazer matéria, porque jornalismo linha de frente. Então a gente ficou cobrindo o tempo todo. Imagina, entro na casa de alguém, leva alguma coisa, essas pessoas desesperadas porque queriam se cuidar. Por que eu tô dizendo isso? Porque beleza, ela não para. Só que o insight do empreendedorismo, ele vem na sua mente quando você precisa olhar fora da caixa, não adianta, né? Todo mundo já oferece o mesmo serviço, né? Sim, Fazer sim. sobrancelhas, a famosa limpadinha, que o cliente, é só uma limpadinha que eu quero morrer, que não é só uma limpadinha, mas as pessoas não conhecem. O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer com que chegue no maior número de pessoas, porque assim, a necessidade faz a causa. Agora nós chegamos num patamar que eu migrei de uma carreira para outra, eu estou recomeçando aos 33 anos. Algo que eu caminhei durante 15 anos. Então eu preciso fazer algo bem estruturado. Não dá simplesmente que às vezes as pessoas veem a Sim. história, vai falar que acha que foi um negócio bruto. Ah, beleza, tchau jornalismo. No outro dia eu já estava lá fazendo sobrancelha e não foi assim, foram noites, fazendo curso, mentoria, procurando mentores que já estavam no mercado há muito tempo que pudessem me dar um caminho. Então eu cheguei com a minha ideia, eu falei com mentores, eu voltei a fazer cursos, eu tive aulas, eu tirei 6 meses sabáticos, literalmente, imersa em estudar e planejar como ia ser tabelamento, o que eu ia oferecer. Muitas pessoas falavam, não, você se maquia bem, põe maquiagem, põe boca, põe não sei o que. Eu falei, gente, quem muito faz, nada faz. Eu quero ser conhecida por cuidar bem das sobrancelhas. Sobrancelhas, elas são a moldura do olhar. Eu quero ser conhecida com alguém que, se você tá com a sua sobrancelha fina, se você tá com a sua sobrancelha rala, se você olha pro espelho e você não se identifica com o seu olhar, sabe, se você fez algum procedimento antigamente que estragou as suas sobrancelhas, eu sou a pessoa que resolve o seu problema. Eu não quero ser conhecida como a que tudo faz, a que tudo entende. Eu quero ser conhecida como a que resolve o problema, a sua dor das suas sobrancelhas. E para isso eu precisei pensar nesse negócio. E aí eu olhei e falei, caramba, tá nascendo uma empreendedora aqui. O que é difícil às vezes é essa sua percepção de negócio chegar de uma forma bem cristalina para a população, para a grande massa. Porque é aquilo que você falou, a percepção que as pessoas têm é totalmente diferente daquilo que você oferece. E é engraçado que eu estive recentemente com o meu amigo Paulo Moraes, da Espaço Laser, e com a Marisa Peraro, até numa imersão que eles fizeram para a área de estética, que eu Eu vi achei o podcast sensacional. também que ele veio. E é engraçado que mesmo depois de 20 anos, as pessoas ainda têm as mesmas dúvidas, por exemplo, da depilação a laser, né? Se funciona, dói, tudo. Então você vê quanto tempo leva para conseguir colocar conceitos naquilo que você faz, às vezes de diferente, na mente das pessoas. Eu trabalho com aparelho auditivo também, né? Hoje, se eu te perguntar coisas sobre aparelho auditivo, talvez muitas pessoas, você não vai saber muitas coisas, a maior parte da população também não. Eu acho que esse é o desafio de quando a gente atua num segmento, que as pessoas entendem de uma forma talvez até distorcida do que realmente é, né? Então é importante você frisar isso, que é, tudo aquilo que a pessoa fez e de repente não deu certo ou que tinha uma limitação de serviço, o que você faz é diferente. E aqui eu queria aproveitar o gancho para que você fale exatamente
o que te diferencia hoje no mercado, o que você faz diferente, porque as pessoas devem te procurar, no que você se especializou, porque isso que também me interessou contar a sua história, não só essa transição, mas eu gosto de gente que pensa diferente e oferece coisas diferentes, né? Que sai da mesmice do que existe hoje no mercado. Legal. Quando eu iniciei o curso, que eu falei até para você que tinha aquelas medidas iguais, as sobrancelhas mais escuras, a gente sabe que tudo é através da moda, né? E a moda ela tem épocas, ela tem tendências, as coisas vão, as coisas vêm, mas a gente tem que estar sempre atento ao mercado. Acompanhar, né? Com certeza, na sua empresa, você usa de uma tecnologia para trazer mais liberdade para aquela pessoa, porque você está trabalhando com saúde, com qualidade de vida, e você está trabalhando numa dor dela, que é um dos sentidos dela, Sim. que faz falta para ela, né? Então a gente tem que pensar nisso. O que eu costumo dizer? A primeira coisa que eu costumo dizer para essa cliente é que as sobrancelhas, elas são como um bonezinho para os nossos olhos. Ela tem uma função biológica ali, ela protege, junto com os cílios, os nossos olhos de sujeiras, sujidades, poluição. Então, a gente olha muito como um negócio estético, mas a gente esquece que por trás disso existe a saúde. Depois, quando a gente vai para a parte estética, a gente ainda está falando de saúde. Por quê? Porque se você olha para o espelho, e isso eu quero que fique muito claro para as pessoas, que não é uma imposição de imagem que a mídia, a internet impõe um padrão, tá? É você olhar para o espelho e você sentir bem Uhum. com aquilo que você está vendo em você, não porque o outro está falando. Gosto de deixar isso bem claro, que as pessoas acham que a gente trabalha com beleza para ficar empurrando um padrão e ganhar dinheiro Aham. às custas do psicológico da pessoa Que que a gente quer. sabe que tem isso Tem também, muito, né? mas assim, eu falo hoje, Vânia Rodrigues, Aham. Olhar Real, não busca isso. Eu trabalho sempre uma beleza atrelada à saúde. Por quê? E por que eu falo que quando a gente vai para a área da beleza nas sobrancelhas, nós também estamos falando de saúde. Tem coisas que a gente olha pra gente e a gente nem se percebe. Por exemplo, ar. Se você ficar sem respirar agora, você vai sentir uma falta danada dele, né? Porém, você tá respirando ele a todo tempo, 24 horas, e você não percebe. Luz, redes sociais, internet, se cai tudo agora, acabou. Não tem podcast, não tem ninguém assistindo a gente. É tão imperceptível porque tá no nosso dia a dia. Às vezes a pessoa ela não olha para a sobrancelha dela. Ela não percebe. E aí a gente tem dois tipos de cliente. A que não percebe, quando a gente cuida e a gente traz uma moldura melhor, ela começa a se perceber de uma maneira melhor e ela se gosta mais, e ela percebe que aquilo é importante para ela. Ou aquela cliente que já está em sofrimento, que ela está infeliz ou com uma cicatriz, ou com um procedimento que deu errado, né? Ou com alguma falha que ela tirou errado. Enfim, são várias as questões que pode deixar aquela sobrancelha fora de um formato que ficaria legal, padrão ali para o rosto dela, principal dela. E aí a gente vem quebrando objeções. E aí isso me incomodava muito, porque eu via muito medo nessa cliente de deixar essa sobrancelha escura. As duas coisas que sempre me falam, não afina e não escurece. Não afina e não escurece. Por quê? Porque as pessoas têm medo. Né? Ah, eu já fui num lugar que a primeira vez eu fui ficou bom, na segunda já afinaram, ou passaram um negócio ficou muito escuro, não saiu mais. E aí eu comecei a entender o quanto era importante a naturalização. E hoje eu sou uma designer de sobrancelhas naturalista. O que isso quer dizer? Todos os produtos que eu uso e todas as técnicas que eu uso, elas vão ser o mais naturais possíveis, para deixar aquela pessoa com uma sobrancelha natural, mas que devolva a autoestima dela. Por isso que a beleza voltada para a saúde. Além da gente cuidar da saúde pontual daquele fio, a hora que ela se olhar no espelho, aquela dor que ela sentir, ela não tiver mais, automaticamente ela tá liberando tantos hormônios, tantas coisas boas pro corpo dela, que isso vai fazer bem para a saúde dela. Então você vê como uma coisa liga a outra? Faz sentido para você? Total, faz total sentido. Eu acho que o medo também vem muito de alguns trabalhos que a gente sabe que toda área a gente tem bons profissionais, tem os mais ou menos e também tem os questionáveis, né? Uhum. Mas eu lembro de uma época que popularizou muito a questão da sobrancelha, que se tornava uma coisa artificial. Você batia o olho, você via, né? Sim. E até acompanhando o seu Instagram, falando isso, já deixa aqui o seu Instagram também para o pessoal ver lá que tem antes e depois, tudo, qual que Claro, é? @olhar real.
Olhar Real. Lembra do Olhar, Realeza, Rainha? Olhar Real, lá tem vídeos engraçados que eu posto. Eu gosto de postar análises também de vídeos que já bombaram, de pessoas fazendo besteira em casa com as sobrancelhas, e os antes e depois, que é importante para as pessoas conhecerem meu trabalho também. E ali fica nítido tudo isso que você está falando, que é tudo muito natural, né? E eu falo que o olhar, que muda o olhar, isso é fato. É só ver as fotos lá, muda. E a gente tem que pensar que tudo que a gente faz, a gente lida com gente. Sim. E toda relação humana, a conversa é isso, é olho no olho, né? E o quanto isso aí também é importante, você transmitir, né, coisas boas, você tem mudar, tem um olhar que ajuda a vender mais, ajuda a ter mais carisma. Acho que o olhar, ele transmite muitas coisas. Esse cliente, ele tem que ser acolhido, né? Eu falo para todas elas que eu sou muito abençoada, que todas as clientes chegam lá e eu lembro das histórias, a gente conversa, elas chegam, elas perguntam coisas pessoais que eu contei, às vezes esperando a novidade, ou eu pergunto da vida delas. Eu falo que eu ganho muito também com isso, e não só pela parte financeira, porque, claro, é isso que move uma empresa, o dinheiro, a gente tem que ser muito pragmático em relação a isso. É trabalho, é dinheiro, é paga a conta. Mas eu sou muito abençoada porque a gente tem uma troca muito grande. Eu montei um esquema como se fosse uma consulta médica mesmo. Ela senta, eu escuto, a gente usa o tablet, faz a leitura daquele rosto. Às vezes ela vai uma vez apenas para ser avaliada, para se sentir segura. Às vezes um protocolo que são 40 minutos, eu tô vendo que ela não tá segura, eu aumento em 1 hora e meia para deixar ela calma. Né? Às vezes eu ponho uma música que ela gosta, ou eu ponho uma música para acalmar, ou eu agrego sempre com uma massagem, um óleo essencial, alguma coisa ali para que ela se sinta amada, querida. Muitas delas são mães com crianças pequenas e a gente sabe, né? Eu, apesar de não ser mãe ainda, mas convivo com elas, que é uma dupla jornada. A gente quer trabalhar, mas também quer cuidar dos nossos filhos, da nossa casa. Então, às vezes, chegam muito cansadas, elas dormem na cadeira enquanto eu tô fazendo a sobrancelha, elas relaxam. Então, é além do olhar. Que bom que eu consigo entregar um olhar que elas gostam, quando elas procuram essa sobrancelha mais natural, elas encontram, mas ali também acolhimento. Muitas vezes elas me acolhem, muitas vezes eu também consigo acolher cada uma delas. Você já estudou ou fez algum curso de CX, marketing de experiência, essas coisas? Nunca fiz. É coisa de pisciano, faz por intuição, né? Nunca fiz, é super Porque você intuitivo. acabou de dar uma aula, eu já reforço aqui para os empreendedores, você acabou de dar uma aula do que é um marketing de experiência, que hoje é o que está diferenciando os negócios, porque no mundo digital, todo mundo tem na mesma exposição, o consumidor, ele olha, ele vê praticamente a mesma coisa, Uhum. né? E o que diferencia hoje, o que está fidelizando o cliente, é esse marketing de experiência que não canso de falar, já trouxemos até pessoas aqui para falar da importância disso nos negócios, e você acabou de dar uma aula de marketing de experiência Ai, na que bom. intuição. Vale a pena você aprofundar Você também, sabe porque por eu acho que quê? isso Te falei das mentorias, e aí às vezes você entra no Instagram e você é bombardeado de profissionais, e assim, todo o meu respeito, cada um trabalha da forma que quer, jamais quem sou eu. Mas assim, tirando o que eu preciso tirar de proveito para o meu negócio crescer e hoje está no patamar que está. Eu via muitas fórmulas assim, olha, tu coloca um blazer, prende o cabelo para trás, põe um brincão dourado, passa um batom vermelho, que é essa autoridade que você vai passar. Aí você vai lá, vende nas redes sociais, toda maquiada, toda produzida. Nossa, e isso é uma empreendedora de sucesso, aquela mulher social, ela atende de social. O blazerzinho tá aqui porque eu uso desde a época do jornalismo. Pode ir na minha página pessoal que vocês vão ver matéria minha, ó, com esse de guerra aqui, porque roupa foi feita para lavar e usar de novo. Com ele de guerra. Então sempre fui muito assim, de trabalhar assim. E aquilo me incomodava muito, porque eu falava, tá. Aí a pessoa chega e encontra uma outra profissional totalmente diferente, que não tem nada a ver do que ela viu nas redes sociais, toda posada, lendo um negócio, falando toda mecânica. Eu sou isso aqui. Eu quero que ela entenda o máximo da essência. Isso para mim realmente foi muito intuitivo. Eu quero que ela se sinta à vontade no meu negócio. Como que eu quero ser tratada quando eu vou num lugar com experiência? Quero que a pessoa fique empurrando um monte. Fecha isso, por que você não leva isso daqui? Eu fico brava com isso. Não, eu quero conhecer o que tem. Tanto que, por exemplo, protocolo de reconstrução é uma coisa que ainda é muito difícil você fazer a pessoa entender. Porque é um processo que não acontece da noite para o dia.
Às vezes são 6 meses para a gente fazer esse fio nascer naturalmente. Então a gente faz microagulhamento, a cliente 50% a gente faz em cabine, os outros 50% em casa. Ela leva um kit home care, ela estimula essa sobrancelha em casa. Daqui 6 meses, se ela fez tudo certinho, ela vai ver o resultado. E tem gente que quer para ontem. Então você precisa fazer todo um trabalho de acolhimento para aquela pessoa, para ela entender o trabalho que você está fazendo. Se você chega com uma fórmula tipo blazer, cabelo, tal, não é isso que funciona, é humanizar. Então eu entrego o valor, é um kit para ela levar, é uma cortesia com uma esfoliação para ela ver como aquele produto. E eu deixo ela à vontade. Olha, você pode fazer a micro, que hoje você já sai com a sobrancelha pronta, mas tem potencial para a gente fazer um tratamento durante 6 meses. Você é livre para escolher. E ela não se sentir pressionada, fechar um pacote, a todo mês ela tem que estar lá, ela vai, porque ela sabe que ali ela vai ter um resultado assertivo. Então, acho que muito intuitivo também a gente vai aprendendo, a prática que vai sentindo o negócio e como fazer ele funcionar. Já errei muito, enfim, Normal. ainda erro, mas hoje eu acho que eu tô conseguindo acertar um pouco mais do que errar, e isso reflete no faturamento, no Sem movimento e dúvida, tudo sim. mais. É interessante aquilo que a gente falou dos sinais que estavam o tempo todo ali, evidentes, e não percebia, né? É, essa questão do lado da estética, da beleza, são sinais que também já se apresentavam no seu jornalismo, enquanto você atuava no jornalismo. Não sei se você percebia esses sinais, mas você se recorda, não sei se você ainda movimenta ou não, a sua conta no Pinterest? Ai, meu Deus do céu, não. Faz muito tempo. Você foi na investigação. Podia ser jornalista investigativo, hein? Podia. Ai, socorro. É agora que eu saio correndo? Mas é engraçado que lá, enquanto você é jornalista, fazendo cobertura de carnaval, que você fez, tudo, você já postava coisas de maquiagens, de moda, tudo. Então, assim, os sinais, se você pegar lá no seu Pinterest, dava todos os sinais Voltado desses sempre pra segmentos. beleza, né? É. Tô com Então, medo. então tem que estar atento aos sinais, né? A gente tem uma foto aqui, né, do seu consultório. Ai, que lindo. Ai, Onde, essa foto aqui, ó, eu com cara de cansada, foi o primeiro curso de micropigmentação que eu fiz. Foi em 2018. E eu tinha feito um post no Instagram da Olhar Real falando, ah, gente, tô aqui fazendo curso e tal. Uma lembrança muito, muito boa e muito carinhosa, muito afetuosa. onde fica o Olhar Real? Fica na Lapa, né? Antes esse estúdio aqui ficava Ah, esse foi o primeiro. esse aqui ficava no Alto da Lapa. Hoje eu atendo no Vila Lobos Office Park, que fica de frente pro Ah, Parque Vila Lobos. tá, legal. Eu atendo lá um condomínio comercial, né? E Eu eu tenho um fiz a cliente que tá nesse mudança. prédio. Ai, que legal. E fiz a mudança para esse espaço agora. E aí aqui foi quando eu fiz o primeiro ensaio profissional mesmo, né, para fazer a recolocação de imagem, mudar ali o Instagram, trazer ele, profissionalizar mesmo aquilo que já tinha começado ali nessa menina na primeira foto. E intuitivamente ou não, né? Mas hoje também a gente vê que no marketing cada vez mais os presidentes, os CEOs, os próprios donos, os fundadores, eles têm se apresentado para o grande público, coisa que antigamente se contratavam, né, pessoas para fazer propaganda, e hoje com o mundo digital as pessoas estão dando mais a cara. É, Como que é você ser a cara do marketing da sua empresa? eu adoro. Eu adoro porque, claro, eu acho que isso aproxima muito mais. Já aconteceu, por exemplo, de cliente chegar lá e falar: Nossa, eu vi você na internet, que legal, é você mesma que tá aqui. Sim, minha amada, sou eu, senta aqui, eu vou cuidar de você e tal. Ou chegar olhando o estúdio: Nossa, eu vi o estúdio aparecendo nas redes sociais. Tem muito Gera muita disso, né? Gera conexão muita com o conexão. cliente. E assim, a pessoa ver que é real aquilo, né? Que o que ela tá vendo na internet é aquilo que ela vai ali, a pessoa que vai atender. E eu não vou deixar de ser jornalista. Eu sou jornalista. Mas que Hoje eu dica não, você daria? hoje eu não exerço dentro de uma redação, mas eu exerço na minha comunicação nas redes sociais, que acaba tornando um pouco mais fácil de fazer isso, né? E que dica você daria para pessoas que não eram jornalistas,
mas que têm uma empresa, sabem da importância de ser a cara do marketing da empresa, mas que tem medo, tem receio, ainda tem o bloqueio das câmeras. Que Tem, dica tem você muitas daria? dicas. Inclusive, no ano passado, eu e meu noivo, a gente tinha uma empresa nossa de marketing que a gente ajudava empresas se recolocarem mesmo, organizar Instagram. A gente fazia esse media training da pessoa treinar justamente. Uhum. Eu falo que é melhor feito do que não feito. Às vezes a pessoa ela fica com medo, ela Exato. grava, ela paga, ela grava, ela paga. Seja você, E não se sabe? É importar muito com o lógico que eu acho que julgamento assim, também. existe uma linha muito tênue nisso, de não confundir levar a tua vida 100% pessoal para sua empresa, tipo assim, ah, eu tô botando roupa no varal. Desde que colocar roupa no varal te humanize de uma forma que toque aquela cliente. Por exemplo, eu aprendi a nadar esse ano. Vamos ver, a gente tem uma foto Tem, disso aí olha também. só, ele, gente do céu, ele veio muito preparado Que eu ia mesmo. tocar nesse tema, que você Pois falou da é. coragem, Olha aí, né? tá vendo? Essa pessoa A aqui não sabia coragem. nadar. Não sabia nadar até janeiro, não Uma sabia nadar. pisciana que não nadava. Que vergonha, né? E aí eu fui pra academia também, tá vendo? Meu noivo, ele é uma luz na minha vida, né? Nada como um peixe. Falou, vai lá, tenta. Eu falei, não, tenho medo, tenho pânico, tenho ansiedade. Ansiedade de novo, tentando me sabotar. Fiz a primeira aula, e aí não parei mais. Hoje já tô na piscina grande, já tô conseguindo nadar muito mais que eu já nadava aí em 6 meses. E aí por isso a academia me convidou para Histórias que Inspiram, porque eu cheguei do zero, nada, e com 4, 5 meses eu já tava nadando, modéstia à parte, melhor do que algumas pessoas que já estavam há mais tempo lá. E o que é bacana é que toda essa trajetória que você passou, a gente viu aqui todos os obstáculos, os desafios, É, né? Mas você continua encarando, mesmo com a questão da ansiedade, você sim, continua encarando, mas você nunca perdeu o bom humor, levar a dificuldade com ironia, que eu acho que isso facilita você nossa, superar a muito, dificuldade. muito, Usar muito, a muito. ironia para a sua dificuldade torna ela mais leve. E eu queria trazer aqui também uma outra imagem de como você usou a ironia em relação ao obstáculo. Isso foi maravilhoso. E olha, nem é mentira, hein? Aquela... Você é orgulhosa depois de ultrapassar o rival, O um senhor senhor de de 80 80 anos que que não nem sabia que sabe. estava competindo. É, exatamente. Eu acho que você pegou totalmente a minha essência. A vida toda foi assim. A ironia sempre tá ali um pouco, aquele humor um pouquinho mais pesado, e às vezes o humor sem nem perceber, né? Murilo que o diga, né? Vamos ver um vídeo aqui? Ai, meu Deus. Murilo que o diga. Ah, isso é maravilhoso. E lá no estúdio, hein? Tinha acabado de fazer a sobrancelha dele. Bom, pessoal, aí se não deu para ler a legenda, tá no Instagram da Vânia, é um vídeo bem legal, que ela brinca com o marido e fala assim, ó, vamos fazer uma oração. Deus, se não for para ficar comigo, que fique com você. Que vá ficar contigo. Você Amém? Ele tem. não. Mas, gente, o Murilo tem duas ótimas opções: ou ficar comigo, ou ficar ao lado do pai. Imagina, que opção melhor do que essa? Olha só que maravilha. Mas, Então, assim, eu mas acho que eu são trouxe isso coisas porque eu que. acho que é uma lição para as pessoas que também que encontram dificuldades, tudo, usar a ironia, brincar, não perder esse senso de humor, eu acho muito importante para se sentir bem, Exato. para superar, tornar tudo isso mais leve. Eu E acho aí a bem. gente volta para a linha tênue da comunicação. Eu tô dentro do estúdio. Foi uma coisa que eu levei ali para as pessoas darem risada. Às vezes os clientes vão, ele recebe, ele tá lá no estúdio, algumas já conhecem ele. Então, assim, acho legal a gente trazer coisas da vida pessoal com muita parcimônia, porque eu tô ali como um CNPJ, não um CPF. No CPF é no Me Vânia Rodrigues que você vai ver a minha outra face. Mas no CNPJ eu tento trazer, claro, a minha essência, mas usando ali a rede social como um acolhimento, para que ela entenda o meu trabalho, para que ela veja quando ela chegar no estúdio aquela mesma pessoa das redes sociais. Então, acho que a pessoa tem que fazer, ela tem que colocar a cara, mostrar o negócio dela, aos poucos isso vai aflorando na pessoa, mas é muito importante. Assim, eu acho que se eu não aparecesse,
coisa não ter engrenado tanto quanto eu colocar a cara no sol, assim como eu faço. E já passa pela cabeça expansão, outras Total, unidades, total. franquias. Eu tenho um projeto para daqui 5 anos, porque eu acho que eu sou muito pé no chão. Ao mesmo tempo que eu sonho muito, todos os passos que eu dou na minha vida, eles são super. Inclusive, para comprar isso daqui, foram 6 meses pesquisando para não ter perigo de comprar um negócio que não ia dar certo, não faço nada por Eu tô impulso. namorando um, já tenho isso aí Te dou também. todas as dicas, a gente sabe tudo. Foram 6 meses ali é, para daqui 5 anos, com certeza a gente vai ficando cansado, então eu ter outras pessoas também treinadas por mim, então eu gostaria de fazer um treinamento para que seguisse um padrão de atendimento com a questão das sobrancelhas naturais, da reconstrução, é, e aumentar mesmo os cursos, profissionalizar outras pessoas e também, dentro disso, um projeto, claro, sem fins lucrativos, para auxiliar outras mulheres. Isso eu já faço de uma maneira menor, mas eu gostaria de fazer de uma maneira maior. Mulheres que às vezes estão pensando em migrar de carreira, às vezes você ficou muito tempo em uma carreira e acha que a tua vida tem que terminar ali, você não tá bem, não tá feliz e não sabe por onde começar, não necessariamente por sobrancelhas, mas uma história que inspire você a olhar algo que, ou o empreendimento, né, o empreendedorismo de conforto, que é uma área que te deixa mais confortável, ou enfim, ir para outras áreas que você sonhou, mas dar suporte para essa mulher, até mesmo aquela mulher que às vezes sofre violência dentro de casa, não trabalha ou não tem condições de sustentar sozinha e se coloca em posições ali perigosas, até humilhantes, por conta de não ter dinheiro para se sustentar. Então, encorajar e dar suporte para essa mulher. Então, algo que eu tenho muita fé que vai acontecer daqui uns 5 anos, mais ou menos. Então, já está sendo estruturado hoje, para que daqui 5 anos, espero que muitas pessoas vejam muito sobre a Olhar Real, sobre o meu trabalho, que possam ter seus olhares transformados, que daqui 5 anos a gente assista isso aqui de novo, Cláudio, e a gente relembre isso e falar, olha, deu certo, Isso que é legal no aconteceu. YouTube, né? Exatamente. Vou deixar guardado aí para ter como prova que tudo que eu falei, eu tenho muita fé que vai acontecer e muita força de vontade para que isso aconteça também. Já deu certo. É isso aí. Vânia, quero te agradecer mais uma vez pela sua presença. Foi muito legal bater esse papo contigo, né? Obrigada. Sei de outras histórias suas, mas vai ficar para um outro episódio que a gente ainda vai Mas no gravar. bastidor você vai me contar que eu sou ansiosa, lembra? Eu quero saber tudo. Obrigado, viu, pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade, estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de contar a minha história. Obrigada de verdade. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, coloque aí o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Obrigado e até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá.